Olá! Então vamos para mais uma data comemorativa. Então chegamos no mês de abril e vamos falar sobre o Dia do Índio. No dia 19 de abril é comemorado o Dia do Índio. Mas foi em 2 de junho de 1943 que o então presidente da República, Getúlio Vargas, decidiu instituir a data Organização Social. O decreto de lei número 5.540, que criou a celebração, foi baseado no primeiro Congresso Indigenista Interamericano reunido no México em 1940. A medida está registrada no Diário Oficial da União. Então vamos falar sobre a história dos índios brasileiros. A história do índio brasileiro. Os primeiros habitantes do Brasil. Na época do descobrimento, havia cerca de 5 milhões de indígenas espalhados pelo país. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram uma população indígena que habitava o litoral. Os índios que Cabral encontrou na Bahia pertenciam ao grupo linguístico Tupi. No primeiro momento, o contato entre os índios brancos foram cordiais, e marcados pelo escambo, que é a troca de mercadorias. Diante disso, os portugueses se aproveitaram da oportunidade. O índio era muito curioso, gostava dos adereços dos portugueses, até porque os portugueses usavam roupas, e muitas coisas, porque eles usavam muitas coisas, Então o índio era muito curioso e ele se sujeitou a fazer a troca. Então eles aproveitaram isso para explorar o pau-brasil. Usavam os índios para explorar a madeira, para retirar madeira e para fazer o embarque dessas madeiras. Em troca, eles ganhavam roupas, espelho, colar, serras e machados. Então, os portugueses exploravam o índio, que o índio fornecia essa matéria-prima para eles, e eles obtinham um bom lucro com isso. Restando ao índio somente esses pequenos agravos. Então, entre as indas e vindas, lá no século XVI, os portugueses descobriram a existência dos índios canibais, índios que comiam carne humana. Alguns desses povos indígenas eram tupinambás, aimorés e potiguares. Eles eram todos canibais. Eles comiam a carne humana dos inimigos, mas só os mais valentes, Quem fosse forte, valente, guerreiro, então eles abatiam e comiam a carne dele acreditando que eles fossem adquirir a força e a valentia daquele inimigo abatido. Atualmente não há mais tribo que pratique canibalismo aqui no país. Agora vamos ver algumas condições em que os índios viviam. Aqui é no Parque Indígena do Xingu, no estado do Mato Grosso. De modo geral, no Brasil, eles vivem em habitações coletivas, compartilhando ocas ou malocas feitos geralmente de madeira e de palha. Essa aqui são as ocas, ou malocas, como eles chamam. Vive muita gente dentro, porque ela é só uma estrutura grande, ela não tem repartição, nada assim, E esses locais com grandes dimensões, que não possuem as divisões e geralmente abrigam várias famílias, Agora vamos ver a importância do indígena e a sua contribuição para a cultura brasileira. O povo indígena foi parte importante na formação da cultura brasileira. Sua influência se revela nos costumes, na alimentação, na língua e na mistura étnica do povo brasileiro. O que é essa mistura étnica? Essa mistura ela acaba formando outras etnias porque existia
né? Existe ainda, sempre teve pessoas brancas que casavam com índios e iam fazendo essa miscigenação, né? Então podemos apontar algumas coisas que a gente foi adquirindo, né? Incorporando na nossa vida, no nosso dia a dia, que são de origem indígena, tá? Por exemplo, a rede de dormir, o artesanato de palha e de cipó, a fabricação de utensílios de cerâmica e na culinária também nós temos as comidas feitas com milhos, frutas, mandiocas. Na medicina se destaca o uso de ervas medicinais, tá? Temos o folclore brasileiro, né? Que existe algumas figuras, né? Como caboclinhos, os pajés, né? Que o pajé ele é o chefe da tribo, é ele quem determina tudo, é ele quem comanda a tribo, né? E tem as lendas que contam a origem das plantas, como a Vitória Régia e o pássaro Uirapuru. É difícil falar, né? Então vamos ver a organização social. Eles viviam então nessas habitações coletivas, né? E abrigavam várias famílias. E agora a gente vai ver sobre a religião. Tá? Eles não tinham uma religião pré-definida. Aqui é um ritual indígena, tá? Então a religião indígena, de modo grosso, ela é panteísta, onde não existe somente uma figura relacionada ao ser criador. Os índios costumavam reverenciar nos rituais religiosos os seres ancestrais e a natureza. Então, eles adoram o sol, a terra, o mar, a chuva, o trovão. Né? Então, tudo que é relacionado à natureza, para eles também é algum tipo de Deus. Né? O xamã, também chamado de pajé, é o responsável por fazer a mediação entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Nos rituais, eles tomam uma espécie de alucinógeno, né? Deve deixar eles meio doidão, assim. E aí eles imaginam, né, que isso faz uma ligação entre o mundo espiritual e material, né? E isso quem faz é o pajé. Então tem todo o ritual. Provavelmente aquele que está fazendo uma fumacinha ali, ele está levando esse preparo, né, pro pajé tomar e começar a sessão deles, né? Agora vamos ver um pouco sobre a arte indígena, tá? A gente vai começar aqui pelos cestos, que são utilizados para uso doméstico, na manutenção e transporte de alimentos. É mais confeccionado pelas mulheres, tá? Que desenvolve variadas formas de traçado em diferentes formatos. Então, vocês podem ver ali que é uma arte muito bonita, né? E vocês já devem ter visto por aí na rua uma índia com um cesto nas costas e um índiozinho dentro, né? Então, elas não era só alimentos que elas carregavam, elas podiam carregar os bebês também, né? Então, temos também a cerâmica, né? A cerâmica é uma coisa curiosa, porque eles não usam a roda do oleiro, tá? E eles conseguem, mesmo assim, desenvolver peças impressionantes. Por quê? A peça do oleiro seria para moldar, né? Para moldar a cerâmica. Mas ali não, eles fazem tudo manual, né? Elas modelam na mão, elas pintam, elas desenham, tudo muito, muito, muito artesanal, né? A cerâmica é produzida principalmente pelas mulheres, que criam recipiente, bem como as esculturas. Para torná-las mais bonitas, costumam usar a pintura com padrões gráficos próprios. Então, elas mesmas desenham, né, e pintam. Então, cada peça fica com uma característica própria, né? Acaba virando uma peça única. Tem também a pintura corporal. Ela é usada em certos rituais de acordo com o gênero e a idade
né? E com a sua finalidade é indicar grupos sociais ou uma função de cada indivíduo na tribo, né? Ai, me desculpa que eu tive que desligar o telefone. Então, as mulheres usam um tipo de pintura, as crianças usam outro tipo de pintura, os homens também. Se é um encontro tribal, um encontro de tribos, então cada um vai caracterizado com o seu estilo, com a sua, com o seu tipo de pintura próprio para aquele evento, tá? Nós temos também uma coisa que é bem conhecida aqui, né? Assim, as pessoas, a gente tem acesso a isso, né? Que é o cocar. Isso aqui é muito usado em carnaval, em apresentações, principalmente no Dia do Índio, né? As crianças costumam fazer os cocares pequenininhos para usar. Então, dentro do contexto indígena, as plumas são utilizadas nos rituais e coladas diretamente no próprio corpo. Elas servem também para ornamentar máscaras, colares, braçadeiras, brincos, pulseiras e cocares, os quais são feitos de penas e de caudas de aves. Tá? Esse é um acessório que, claro, a gente não usa no dia a dia, né? Mas você pode ver lá no carnaval, por exemplo, elas usam aquelas plumas, parece, né, uma tiara cheia de adereços, de plumas e coisas. Isso tudo tem origem indígena, né? Isso não foi inventado por eles. Na verdade, isso tudo é copiado, né? Ela vem lá do passado, as pessoas foram... Na verdade, as pessoas gostam das coisas e vão adaptando elas, né, para outras culturas, para outros tipos de evento. Temos também a alimentação. Né? A alimentação indígena, há muito tempo atrás, ela era extremamente natural. Né? Ela era retirada diretamente da natureza. Então, o índio comia o que plantava, né? O que colhia nas matas e o que ele tinha. Por exemplo, hoje a maioria dos índios que vivem próximo às cidades urbanas, né, a próxima cidade, as áreas urbanas, eu acredito que eles não tenham mais tanto acesso a isso, até porque eles frequentam o supermercado, tem celular, tem carro, tem parabólica, tem geladeira, então eles não se alimentam só do que eles plantam, né? Eles acabam consumindo tudo que é tipo de outra coisa. Aqui tem uma coisa interessante que eu gosto muito, é a pipoca. Eu não li muito bem sobre a história, mas eu vi um trechinho que dizia que a pipoca foi jogada uns grãos de milho na brasa, e com o calor da brasa ela começou a estourar. Então se percebeu que aquilo era bom, que dava para comer. Então ali naquele momento que eu li, dizia que era a origem da pipoca. Né? Isso aí talvez seja verdade ou não, mas dá para pesquisar se tiver curiosidade. Hoje a tapioca também, que é uma coisa indígena, né, ela é extraída da mandioca. Né? Ela é uma coisa é uma comida muito utilizada, que faz muito sucesso no Nordeste, no Norte, né? As pessoas consomem muito isso. Sem contar a farinha, que tem uma variedade muito grande de farinha de mandioca, né? Tem vários tipos de farinha de mandioca. E a tapioca, ela é muito bem vista porque ela também é muito nutricional e ela ajuda na dieta, né? Se você tiver interesse em fazer uma dieta, você pode incluir a tapioca, né? Porque ela não contém glúten e ela dá uma saciedade bem grande na pessoa. Então, você vai comer umas 2 tapiocas e não vai precisar comer mais nada, né? Por um bom tempo. E o milho, né? Que tem a pamonha, tem o curau, tem o bolo de milho, que é maravilhoso, né? Ou até o milho cozido, né? As pessoas consomem muito. Isso tudo é de origem indígena, né? Então, eles comiam isso e o branco
percebendo que aquilo se dava para comer, as pessoas foram incorporando no seu cardápio do dia a dia. Né? Que mais que eu posso falar? Eu acho que é isso. Eu acho que nós precisamos comemorar o Dia do Índio, valorizando o índio, né? Porque eles eram os donos da terra, né? Eles foram tirados das suas terras, eles foram escravizados, muitos foram mortos, né? E tem histórias da época da colonização bem tristes sobre o índio, né? Tem algumas coisas, tem algumas histórias que relatam que teve índios que, para não se submeter à escravidão, eles cometiam suicídio, né? Porque eles não aceitavam aquele tipo de domínio, porque eles eram livres, né? E alguém chegou e tomou conta e achou que era dono, enfim. Então, no Dia do Índio, vamos prestar uma homenagem, né? Fazer uma comemoração, uma coisa bem legal para mostrar a importância desse povo, né, para a nossa independência, para a nossa conquista, para o nosso território. Então tá bom. Na próxima a gente fala mais uma data comemorativa. Vamos aguardar. Até mais.